Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de epidemiologia. Nós vamos continuar falando hoje sobre as medidas de morbidade. Então, outro indicador que pode ser empregado no processo de investigação de surtos é o coeficiente de ataque secundário, o qual mede a incidência do agravo à saúde e doença. Entre os contatos, pessoas que convivem no trabalho ou no domicílio. Do primeiro caso identificado, denominado no caso de índice. A prevalência, que é o total de casos de um agravo à saúde, depende do tempo de duração do agravo à saúde e doença e da ocorrência de casos novos, que é a incidência. Assim, pode-se dizer que a prevalência se relaciona à eficácia das medidas terapêuticas existentes para curá-la ou à sua ineficácia, uma vez que se evita a ocorrência de novos casos. Além da prevalência se relacionar com a incidências, que são os casos novos, e com o tempo de duração da doença, que leva à doença ou à cura ou ao óbito, também é influenciada pela dinâmica populacional no território. Pessoas acometidas pelo agravo à saúde e doença que migram, aumentando a prevalência, enquanto os emigrantes diminuem. Então, as medidas de morbidade é dividida em incidência e ela é calculada da seguinte forma. Nós vamos ver o número de casos novos em um determinado período, dividido pelo número de pessoas expostas ao risco no mesmo período, vezes a constante. Por exemplo, casos de meningite no Maranhão em 2014, 177. Dividido pelo total da população do Maranhão em 2014, 2.648.532 pessoas, vezes 100 mil, que é a constante. E aí nós temos um resultado de 6,68 para 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes, 6,68 das pessoas podem ocorrer os casos de meningite. Então, essa é a incidência, o cálculo de incidência que faz. A prevalência. A prevalência representa a proporção de indivíduos de uma população que é acometida por uma determinada doença ou agravo em um determinado momento, sendo análoga a uma fotografia. Ela engloba tanto os casos novos que ocorreram no período quanto os casos pré-existentes. Então, como que é feito o cálculo da prevalência? Nós temos a prevalência igual ao número de casos novos e pré-existentes em um determinado período, dividido pelo número de pessoas expostas ao risco no mesmo período, vezes a constante. Então, um exemplo que nós temos: indivíduos portadores de hipertensão na comunidade, nós temos 89. E nós temos o total de moradores de comunidade coberta pela estratégia de saúde da família, 3.500. Então, nós vamos fazer a divisão de 89 por 3.500 vezes a constante 100, que é igual a 2,54 a cada 100 habitantes. Então, essa é a prevalência de pessoas com hipertensão em uma comunidade. E agora nós vamos ver as medidas de mortalidade. Então, as medidas de mortalidade são empregadas conjuntamente às de morbidade para analisar a situação de saúde da população, a fim de subsidiar ações de prevenção e controle de agravos à saúde e doença. Para tal, contribui especificamente com a identificação de grupos mais atingidos por certos eventos mórbidos, particularmente aqueles com maior potencial de evolução ao óbito. Na definição de prioridade de intervenção e orientação para alocação de recursos, acompanhamento da evolução do nível de saúde da população e desenvolvimento social de um determinado local, pesquisa etiológica, causa mortes e avaliação das intervenções, a eficácia de medicamentos, políticas sociais e de infraestrutura urbana, o saneamento básico e os programas políticos de controle para agravos à saúde e doenças, entre outros.
As medidas de mortalidade podem ser expressas sob uma forma de proporção, ou coeficiente, índices ou razões. O coeficiente de mortalidade geral, o CMG, indica o risco de evoluir a óbito por qualquer causa na população geral em determinado lugar em um período de tempo, sendo empregado juntamente com outros indicadores da saúde, para avaliar a situação sanitária, permitindo a comparação da mortalidade ao longo do tempo de um mesmo local ou de diferentes áreas geográficas. Como o risco de morte aumenta com a idade, o CMG necessita ser interpretado com parcimônia ou ser empregado na comparação da população com distinta estrutura etária. Nos locais em que a população é mais velha, espera-se que o coeficiente seja maior do que aqueles onde há mais jovens. Para evitar isso, usa-se padronização de medidas, ou seja, de taxas. O coeficiente de mortalidade por causa se refere à probabilidade de evoluir a óbito por causa específica, acidente de trabalho, por exemplo, em determinado local e período de tempo a cada 100.000 pessoas. Outra maneira bastante simples para a identificação de prioridades de intervenção, por não requerer outros dados, além dos diferentes aos óbitos, é o empregado de índices com uma mortalidade proporcional, a qual indica o percentual de óbitos por uma determinada causa, dentre o total de óbitos em dado local e período de tempo. Uma medida híbrida por empregar dados de morbidade e mortalidade. Para o seu cálculo é a letalidade, a qual indica a gravidade de uma grave à saúde para demonstrar a proporção de óbitos entre o total de pessoas por ele acometida. Então aqui nós temos as medidas de mortalidade geral e específica. O indicador de mortalidade mais abrangente é a taxa de mortalidade geral que nós vimos agora, que pode ser calculada da seguinte forma. Então, a TMG, ela é igual ao número total de óbitos em um determinado período, dividido pela população total na metade do período, vezes 1.000, né? Então, o que é esse coeficiente geral de mortalidade ou taxa de mortalidade geral? Refere-se a toda a população e não ao total de óbitos. É calculado dividindo-se o total de óbitos em determinado período pela população calculada para a metade do período. Trata-se de um indicador muito utilizado para descrever e comparar as condições de saúde das populações, para definir prioridades na investigação epidemiológica e para avaliar a eficácia de medidas de saúde. No entanto, pode sofrer influência da distribuição etária da população, o que pode levar a TMG em situações onde tal mortalidade é esperada. Então, para evitar a influência das características demográficas de cada população e para melhor representar as situações de saúde de diferentes populações, é indicado taxa da mortalidade específica, a TME, que tem por objetivo medir o risco de morte para uma fração de população. Então, as TME mais comumente utilizadas são por gênero, faixa etária e causa do óbito. Então, nós temos aqui a TME de gênero. É igual ao número total de óbitos de um gênero em um determinado período, dividido pela população total desse gênero na metade do período, vezes 10. Nós temos a TME de idade, que é igual ao número total de óbitos por faixa etária em um determinado período, dividido por população total dessa faixa etária na metade do período, vezes 10. E nós temos a TME de causa, onde nós temos o número total de óbitos por causa de morte em um determinado período, dividido pela população total na metade do período, vezes 10. Então, um exemplo de TME é a de proporção de óbitos por grupo de causas no Brasil,
que apresenta a manutenção de transição epidemiológica trazida pela implantação de programas de vacinação e de tratamento das principais afecções infecto-contagiosas, onde as doenças do aparelho circulatório passam a se sobressair frente aos demais grupos de causa de morte. Nós temos a mortalidade infantil. Então, entre os indicadores de mortalidade por causa específica, destaca-se a TME por faixa etária, onde se encontra o coeficiente mais utilizado no mundo para avaliar as condições de vida de uma população, a qualidade dos serviços de saúde e o nível de desenvolvimento de uma população. Nós temos a taxa de mortalidade infantil, a TMI. E como que a gente faz esse cálculo? A gente pega o número total de óbito em menores de 1 ano no período, divide pelo número de nascidos vivos no período, vezes 1000. Então, esse aqui é o cálculo da taxa de mortalidade infantil. Aqui nós temos um gráfico que apresenta essa TMI por 1000 nascidos vivos. Então, aqui nós temos o Brasil, né? Ele calculou o Brasil inteiro e depois separou por regiões. Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste, dos anos 2000 até o ano de 2011. E aí nós temos o TMI por 1000 nascidos vivos. Então, nós temos a região Nordeste liderando aqui a TMI desse gráfico, né? Lá no número 35. A mortalidade infantil. Então, vocês vão observar nesse gráfico aqui que a TMI no Brasil vem decaindo ao longo das últimas décadas. Em todas as regiões do país, vocês podem ver que lá em 2000, a região Nordeste, por exemplo, estava com 35 de TMI. Aqui em 2011, ela já está abaixo de 20. Então, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, embora estas ainda apresentem TMI acima da média do Brasil, o que indica piores condições de vida e desenvolvimento dessas regiões. Portanto, tais regiões precisam ser tratadas de forma diferenciada no que tange aos investimentos em saúde e infraestrutura. Na perspectiva de que tais medidas possam reduzir esses indicadores de saúde, vale ressaltar que o risco de morte no primeiro ano de vida decresce ao longo do tempo, ou seja, a criança ao nascer apresenta maior risco de morrer quando comparada à criança que está próxima a completar 1 ano de vida. Portanto, faz-se necessário avaliar tal risco em período crítico do primeiro ano de vida. Para tanto, são utilizadas as seguintes medidas: taxa de mortalidade neonatal e pós-neonatal, e vale ressaltar que o período neonatal pode ser dividido em neonatal precoce e neonatal tardio. A importância de se mensurar tais indicadores de mortalidade infantil está no fato de eles representarem as causas ou fatores de risco para sua ocorrência. Portanto, as altas taxas de mortalidade infantil neonatal estão relacionadas a agressões intrauterinas, às condições do parto e da assistência do parto. Já a mortalidade infantil pós-neonatal está relacionada às determinantes socioeconômicas, ao ambiente, à nutrição e aos agentes infecciosos. Nós temos também a mortalidade materna. Dentro dessas perspectivas, outro indicador diretamente relacionado ao desenvolvimento e à qualidade de vida de uma população é que pode repercutir sobre a TMI, é a razão da mortalidade materna. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, definiu mortalidade materna como morte de uma mulher durante a gestação, ou até 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém, não devido às causas acidentais ou incidentais. Então, como que é calculado esse indicador de mortalidade materna?
a gente faz a seguinte equação. Razão de mortalidade materna igual ao número de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, parto e puerpério no período, dividido pelo número de nascidos vivos no período, vezes 100 mil. Então, essa aqui é a equação. Então, 100 mil aqui é a constante, né? E a gente faz a divisão dessa forma, vezes a constante de 100 mil. Então, por que a gente usa o número de nascidos vivos na mortalidade materna? O número de nascidos vivos é utilizado no denominador da razão de mortalidade materna como estimativa da população de gestantes expostas ao risco de morte por causa materna. Isso ocorre porque não existe no país a informação sistematizada sobre o número total de gestantes, apenas dos nascidos vivos. Puerpério é o período que vai do nascimento até 42 dias após o parto. O cálculo da razão de mortalidade materna para o Brasil utiliza o número total de óbitos maternos, informados pelos sistemas oficiais corrigidos e multiplicado pelo fator de 1,42, que representa o subregistro aproximado de 42% dos óbitos maternos para o Brasil. Então, a mortalidade infantil e a mortalidade materna são consequências de falta de infraestrutura e desorganização dos serviços de saúde. No entanto, elas podem ser evitadas através da implementação de medidas de acompanhamento à saúde da mulher durante a gestação e o parto da criança até ela completar 1 ano de vida. Tais medidas se adaptam perfeitamente à prestação da assistência à saúde no nível de atenção básica através da estratégia da família. Por que a estratégia de saúde da família? Porque é eles que estão mais próximos da mulher ali no período do pré-natal, né? E depois que a criança nasce também, quem faz esse acompanhamento é a estratégia de saúde da família. Então, são dados que a prestação de assistência no nível de atenção básica, né? Então, são dados que a gente consegue através dessa estratégia de saúde da família. Nós temos também a mortalidade proporcional por faixa etária. A análise da taxa de mortalidade proporcional por faixa etária pode trazer informações importantes sobre o grau de desenvolvimento de diferentes populações. Segundo Costa e Calhe Vermelho, em 2009, foi criado por Surope e Uemera o primeiro indicador de mortalidade proporcional, razão da mortalidade proporcional, ou indicador de Surapo-Uemera, que calcula a proporção de óbitos de pessoas de 50 anos ou mais em relação ao total de óbitos. Ele permite classificar regiões ou países em 4 níveis de desenvolvimento. Qual é o primeiro nível? Nós temos os países ou regiões onde 75% ou mais da população morre com 50 anos. Com 50 anos ou mais. E nós temos o padrão típico desses países desenvolvidos. O segundo nível, nós temos países com certo desenvolvimento econômico irregular na organização dos serviços de saúde. No terceiro nível, nós temos países em estágio atrasado de desenvolvimento das questões econômicas e de saúde. No quarto nível, nós temos os países ou regiões onde 75% ou mais dos óbitos ocorrem em pessoas com menos de 50 anos, característico de alto grau de subdesenvolvimento. Então, a taxa de mortalidade proporcional também pode ser representada por gráfico de curvas, também conhecido como curvas de mortalidade proporcional ou curvas de Nelson Moraes, que receberam este nome em homenagem ao sanitarista brasileiro que a idealizou em 1959. Para a construção dessas curvas são consideradas as seguintes faixas etárias: crianças em idade pré-escolar, de 1 a 4 anos, crianças em idade escolar e adolescentes, entre 5 e 19 anos, e adultos jovens, de 20 a 49 anos. E as pessoas de meia idade e idosos que têm 50 anos ou mais. Agora nós vamos ver sobre a vigilância epidemiológica.
Como apresentado anteriormente, uma das principais funções de análise temporal e espacial da ocorrência de doenças na população é a identificação de situações atípicas, tais como epidemias e a clustering de doenças. Para tanto, é necessário um monitoramento contínuo das informações de saúde nas perspectivas de indicar o mais brevemente possível as situações de risco para a saúde do indivíduo e das populações. Portanto, faz-se necessária a implantação de sistemas de vigilância epidemiológica, que pode ser definida como processo sistemático e contínuo da coleta, análise, interpretação e disseminação de informação com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de problemas de saúde. Com base nessa definição, pode-se compreender que a coleta de dados é a atividade primária como vigilância epidemiológica. Entre os principais dados coletados, podem ser citados dados demográficos, ambientais, socioeconômicos e de morbimortalidade. Então, após a etapa de coleta de dados, os mesmos precisam ser registrados em um banco de dados, que na maioria das vezes geram a demanda de criação de denominados sistemas de informação em saúde, que tem por atribuição máxima a consolidação de informação em saúde, possibilitando a análise de situação de risco. Portanto, uma vez que a vigilância epidemiológica identifica situações de anormalidade na ocorrência de doença, dá-se início à etapa de investigação epidemiológica, que segundo Braca e Werneck, consiste geralmente em um trabalho de campo que tem o objetivo. Então, qual é o objetivo desse trabalho de campo? Estabelecer ou confirmar diagnóstico, identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão, identificar os grupos expostos ao maior risco e buscar casos secundários, esclarecer as circunstâncias que propiciaram a ocorrência e investigar fatores de risco e determinar as principais características epidemiológicas do evento. Então, o propósito final dessa investigação epidemiológica é orientar a recomendação e a adoção oportuna de medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos e manutenção da doença na população, visando a entender as demandas da vigilância epidemiológica e com o objetivo de aprimorar a resposta das situações de emergência epidemiológica no país. O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria da Vigilância de Saúde, inaugurou em outubro de 2005 o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância à Saúde. Então, ele tem como objetivo principal fortalecer a capacidade do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, para identificar precoce e oportunamente emergências epidemiológicas de relevância nacional, a fim de organizar a adoção de respostas adequadas que reduzam e contenham o risco de saúde da população. Posteriormente, a criação da Secretaria de Vigilância em Saúde Nacional vem sendo implantados e ela é implantada a nível estadual para se otimizar a força da vigilância e a resposta em todo o país. Apesar de a vigilância epidemiológica e em saúde ser uma atividade institucionalizada e de responsabilidade dos poderes públicos, nos últimos anos, com o aumento da acessibilidade à internet em todo o mundo e do uso de tecnologias móveis, surgiu uma nova tendência dentro da vigilância epidemiológica, a vigilância participativa. Esta tem os mesmos propósitos e objetivos da vigilância tradicional à saúde. A grande diferença é que os agravos à saúde ou as situações de riscos para a ocorrência de uma doença são reportados pela própria população. Há sistemas virtuais de coleta de dados que têm a capacidade de armazenar tais dados, consolidá-los, analisá-los e transformá-los em informações em saúde. A grande vantagem deste sistema de vigilância
é a rapidez com que as informações podem chegar até as autoridades sanitárias, tendo em vista que não existem intermediadores entre os eventos de saúde, como por exemplo o indivíduo doente. O sistema de vigilância proporciona, sim, uma respostas mais rápidas para os problemas identificados. Então a vigilância ela faz esse estudo e consegue trazer um resultado mais rápido de tudo aquilo que foi feito dentro dos estudos. A grande limitação da vigilância epidemiológica é a confiabilidade e a representatividade dos dados, tendo em vista que são informados voluntariamente e sem critérios pré-estabelecidos. Só o futuro dirá se o sistema de vigilância participativa funcionará na área da saúde. Então, com base em tudo que foi apresentado, espera-se que vocês sejam capazes de coletar e analisar os dados de agravo à saúde e entender como que funcionam esses agravos à saúde. E aí a gente gera informações úteis para a compreensão dos cenários epidemiológicos de risco e que possa traçar medidas que venham a restaurar a saúde da população, impedindo o processo de doenças e prevenindo sua instalação em indivíduos susceptíveis. Agora nós vamos entender o que é o Sistema de Informação à Saúde. Então, já que agora nós já entendemos o que é preciso, como que se desenvolve as atividades de vigilância em saúde, é necessário que a gente aprenda a coletar e analisar dados para gerar indicadores de saúde. E que analisar a distribuição da doença no tempo e no espaço é preciso compreender como e onde esses dados são armazenados e como podemos acessá-los. Então, agora nós iremos conhecer os principais sistemas de informação à saúde. Para melhor compreender esse sistema de informação à saúde, é necessário entender a definição desses termos em separado. Dá-se o nome de sistema a um conjunto integrado de partes que se articulam para uma finalidade comum. Já o termo informação, de acordo com a etimologia da palavra, pode ser compreendido como aquilo que forma uma ideia de algo. Com base nessas definições, pode-se compreender o termo sistema de informação, como um conjunto de elementos relacionados a uma coleta, ao armazenamento, à organização e ao processamento de dados, que tem por objetivo gerar informações representativas sobre uma realidade. Segundo Collin, em 2009, dados podem ser entendidos como uma representação de fatos ou sua forma primária. Exemplo, idade, peso e tamanho de um paciente. Enquanto a informação é o resultado da combinação de vários dados que são trabalhados, organizados e interpretados, agregando valor adicional para o fator primário, como por exemplo, o cálculo de índice de massa corporal, que é a partir dos dados sobre o peso e a altura de uma pessoa, gerando uma medida capaz de identificar o condicionamento físico do indivíduo. Então, o sistema de informação à saúde trabalha dessa mesma forma. Vale ressaltar que uma característica fundamental para um sistema de informação é a capacidade de agregar um grande volume de dados, que são gerenciados por bancos de dados que permitem a entrada dentro do sistema de dados, a manipulação desses dados e a saída deles sobre essa informação. Dentro desse contexto, a Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em Saúde, o SIS, como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão de informação, necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os sistemas de saúde, e também para a investigação e o planejamento com vistas ao controle dessas doenças. Então, nós temos os principais sistemas de informação à saúde. No Brasil, existem inúmeros sistemas de informação à saúde, cada um criado com o objetivo de atender a uma demanda dos serviços de saúde, no que tende à vigilância em saúde e ao gerenciamento dos serviços de saúde. É notório que, com o advento do computador e da facilidade do acesso à informação através da internet, o SIS tem se tornado cada dia mais amigável do ponto de vista operacional e acessíveis aos profissionais da saúde.
e a população em geral também, o que possibilita a maior rapidez na coleta, armazenamento e manipulação de dados, viabilizando a geração de informações sobre os cenários epidemiológicos atuais. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre os principais sistemas de informações à saúde.